Deputado Eduardo Bolsonaro faz denúncia gravíssima direto dos Estados Unidos sobre lei Magnitsky e o Banco do Brasil que quer bloquear o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mais uma bomba vindo sobre Brasília e desta vez, pessoal, não tem como eles escaparem porque a multa que o Banco do Brasil vai tomar se não cumprir a lei Magnitsky é bilionária e em dólar. Então agora a coisa ficou séria. Deu ruim para os togados que querem mandar no Brasil. Você vai ver isso agora, o Eduardo Bolsonaro vai trazer essa matéria. Olha só a denúncia que ele vai trazer agora direto dos Estados Unidos. Confira. Eu estou aqui com vocês rapidamente para comentar, na verdade, para desfazer uma fake news que está rolando aí, dizendo, né? Por exemplo, aqui, essa matéria aqui é da Jovem Pan, mas tem várias outras. Mas dizendo isso aqui, ó. Banco do Brasil denuncia Eduardo Bolsonaro AGU por vídeo com fake news. Eu primeiro fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, que vídeo que eu soltei falando alguma coisa de Banco do Brasil. Aí eu fiquei tentando puxar pela memória, não encontrei. E depois aqui eu acho que isso aqui foi algum comentário que eu fiz em algum vídeo longo, alguma live, alguma coisa. Mas o que me causa estranheza é que, olha só, se a gente for ver aqui a campanha, o documento aqui, esse aqui da Jovem Pan, essa matéria, o que traz lá? Tá lá, a campanha nas redes sociais. Porque a campanha, isso dá uma ideia de que existe uma conduta reiterada, algo frequentemente sendo feito para que as pessoas recebam alguma informação da minha parte. É por isso que quando eu vi Banco do Brasil, campanha, eu fiquei tentando puxar pela memória e falei, nossa, a não ser que esteja com a memória muito ruim mesmo. Mas, enfim, aí depois eu fui ver aqui a matéria da CNN e ela traz um pouquinho mais de profundidade o que o Banco do Brasil fez. Vamos lá. A instituição alerta a AGU sobre desinformação nas redes sociais que incita pânico bancário e compromete o Estado de Direito. Bem, a gente é acostumado a receber esse tipo de acusação de fake news. Eles normalmente não dizem qual fake news que é. Vamos ver aqui se nessa matéria da CNN, se eles detalham, porque quando eles mostram qual é a fake news, na verdade a gente tem a oportunidade de demonstrar que não existe nada falso, que na verdade é true news. Mas vamos lá. De acordo com o documento, os ataques começaram na última terça-feira, 19. Isso aqui é outra coisa também, tá? Quando lê assim, ataques, tem algumas palavras, né? Os estadunidenses, esse tipo de coisa, você já percebe que é aquele viés que a esquerda adora, né? E no final vou acabar mostrando um vídeo para vocês desmistificando esse negócio de ataque. De acordo com o documento, os ataques começaram na última terça-feira. Um dos conteúdos citados é um vídeo publicado no dia seguinte pelo deputado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, que afirma que o BB, Banco do Brasil, será cortado das relações internacionais, o que levará à falência. Meus caros, o que a lei Magnitsky fala é justamente isso. Que aqueles que mantêm no seu hall de clientes, no caso aqui do Banco do Brasil, que é por onde os ministros do STF recebem os seus salários, inclusive, via de regra, onde nós, congressistas, também recebemos os nossos salários, né? Pode ser na Caixa, enfim. Mas, normalmente, se você é um deputado novo e chega lá, provavelmente você vai abrir uma conta no Banco do Brasil para receber o seu salário. Quando o Banco do Brasil mantém no seu hall de clientes o Alexandre de Moraes, ele está incorrendo naquele risco de ser impedido de acessar o mercado financeiro americano. Entenda, não é os Estados Unidos que vai chegar e vai aplicar a lei americana no Banco do Brasil, uma penalidade, porque o Banco do Brasil mantém uma conta do Alexandre de Moraes no Brasil com o cliente lá, Alexandre de Moraes. Não, é o Banco do Brasil que não vai conseguir acessar o mercado americano. Isso daí pode causar impactos gigantescos. Por exemplo, né, teve o caso mais conhecido, né, o banco francês lá, o Paribas, ele recebeu uma multa de quase 9 bilhões de dólares, quase 9 bilhões de dólares. Aí eu não sei, eu deixo para os especialistas. Se o Banco do Brasil tomar na cabeça lá 9 bi de dólar, qual vai ser o impacto disso? O que ele vai ter que fazer? Há algum risco ou não para as suas reservas? Não sei. De coração, não sei. Aí, se eu relato isso, se eu expresso essa minha opinião, porque eu ainda sou deputado federal, ainda que não fosse,
o artigo 5º da Constituição deveria garantir, ao menos em tese garante, a liberdade de expressão a todo brasileiro. A minha opinião vai dar problema. Eu nem me preocupo porque minha conta no Banco do Brasil já está congelada. Tudo que porventura eu tivesse lá eu já perdi, ou pelo menos vai ficar bloqueado durante algum tempo. Mas qual é o crime em você levantar esse tipo de debate? É proibido? Virou igual vacina na pandemia, que não pode falar? Virou igual a crítica à maquininha? Entenda que a esquerda ela nunca vai parar, ela sempre vai querer o quê? Te censurar. Se você for nos países aqui de Cuba, Venezuela, etc., alguns vizinhos que são ditaduras, né, claras e reconhecidas, e para mim o Brasil está chegando nesse nível também, você vai ver que essa prática ela é recorrente, ela é normal. Quem foi para as ruas manifestar na última, entre aspas, eleição da Venezuela, que o Maduro perdeu, ele disse que ganhou com 51% de votos, né? Mas todo mundo sabe que ele perdeu. Quem foi para a rua protestar está tomando 15 anos de cadeia. E o Maduro, à época, ainda disse, sem anistia. Lembra muito uma frasezinha que a esquerda gosta de repetir aqui, né? E aí eles vão calando todo mundo, para que não haja uma voz se levantando contra o regime. Porque se o Banco do Brasil estivesse interessado em falar a verdade e eu, Eduardo Bolsonaro, estivesse mentindo, sabe o que eles iam fazer? Eles iam falar, nós podemos manter, né? Eles iam fazer um comunicado oficial, ou bota um pessoal lá, bonitinho lá, um jovenzinho, né? Alguma coisa que eles gostam, um senhor de meia idade lá, com cara de gerente de banco, terno e gravata, pá, explicando, né, tecnicamente. Não, nós podemos manter aqui o Alexandre de Moraes no nosso hall de clientes, e isso não vai afetar o Banco do Brasil, por causa disso, disso e disso. E aí vocês esfregam na minha cara que eu sou um propagador de fake news, que eu estou errado. E aí sabe o que vai acontecer? Eu vou perder esses 1,7 milhões de seguidores no YouTube, que diz aqui nessa primeira parte, última frase lá, o parlamentar tem mais de 1,7 milhões de seguidores no YouTube, aí eu vou perder seguidor, eu vou perder o crédito. Mas como vocês apelam para um tribunal, apelam para o Bessias, né? Lembra do Bessias? É o Bessias lá do tempo da Dilma, né? Se alguma coisa acontecer, puxa da cartola aí, ó, e o Lula é ministro, para ele não ser preso. O Bessias, que agora está na AGU, vai tomar alguma providência com relação a isso. Aí eu tô aqui, boto a cara a tapa, tô falando, olha, Lei Magnitsky prevê que o banco que tiver como seu cliente um sancionado, e o Alexandre de Moraes já está na lista dos sancionados, lista pública da OFAC, se você entrar aí no Google você consegue achar lá, esse banco não vai ter acesso ao mercado americano. Pode tomar uma multa, não sei, né? De aí 9 milhões de dólares, 8,9 milhões de dólares do BN, o Paribas lá, Paribas, da França. Então é por isso que eu e várias outras pessoas, como a gente vai ver aqui mais adiante, matéria aqui falando aqui do Gustavo Gayer, do Jeffrey Schickini, é por isso que a gente vai ganhando seguidor nas redes sociais. Porque na rede social tem contato direto com você, internauta. Eu boto a minha cara, que você está vendo aqui, ó, se eu estou rindo, se eu estou chorando, se eu estou com a mão suando frio, né, passando por aqui, ó, que fez algum problema, ou escondendo, não sei, né, aquela linguagem corporal que, para quem é mais velho, então, bate o olho, entende? Né? Quem é pai e quem é mãe bate o olho na criança, vê que ela está fazendo alguma coisa de errado, o professor bate o olho no aluno, sabe que está mentindo. Essa transparência aqui, seguida de uma argumentação sólida e firme, é isso que atrai seguidor. Desafio aí o jurídico aí do Banco do Brasil que mandou essa demanda para a AGU, ou o presidente do Banco do Brasil, a vir a público falar. O Alexandre de Moraes é sancionado a Lei Magnitsky, mas ele continuará sendo cliente do banco, independentemente do que aconteça. Faça isso. E diga que não haverá impacto para os clientes. Pronto. Eles podem confiar em você. Não sei, vai que alguém acredita nessa ladainha aí. Agora, o mensageiro, sendo penalizado, estou querendo botar mais um inquérito, mais um processo aqui contra mim. Isso aqui é típico de bandido, de crime organizado. Que faz o quê? Que mata o mensageiro. Ah, não, o cara recorreu à polícia dizendo que a gente está traficando, que a gente está estuprando menininha aqui na favela, que a gente está fazendo latrocínio, que aqui é local de cativeiro, qualquer coisa do tipo.
O que eles fazem? Matam o mensageiro, né? É isso que eles querem fazer aqui. O Banco do Brasil denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro à AGU, ao Bessias, pessoa acima de qualquer suspeita, que inclusive está pleiteando uma vaga no STF, deve ter ficado triste porque o Barroso voltou atrás, né? Disse que, ou melhor, desfez as notícias que estavam saindo, de que ele estava pensando, cogitando sair do STF. E eu fiquei muito feliz com isso, porque, na verdade, o Barroso, eu não vejo ele tão radical quanto Alexandre de Moraes, e eu acho que dá para consertar muito daquilo que foi feito no passado com o apoio do governo Biden, porque se sair do STF, deixando para trás a lambança, todo mundo acabou de ver que isso não soluciona nada. Onde é que todo mundo viu? Problemas lá de 2014, né, do Mais Médicos. O governo americano está sancionando o pessoal agora. Sancionando como? Pegou o visto lá do Padilha. Estava lá chorando. Minha filha de 10 anos perdeu o visto, não pode ir para Disney. Não tenho pena nenhuma não, cara. Eu estou aqui exilado, não posso nem falar por telefone com meu pai. Porque eu sou um bandido, eu sou um criminoso. Não tem nada, nem condenação contra mim. Tem um monte desses inquéritos aí, porcaria que o Alexandre de Moraes faz, que ele mesmo abre, ele mesmo julga. O cara que disse que quer pegar o Eduardo Bolsonaro, o cara que é inimigo pessoal do Jair Bolsonaro, o cara que manda dedinho para a torcida do Corinthians. E tá tudo bem, normal na democracia. Os caras estão julgando a família Bolsonaro, o pessoal de direita, a galera que ele odeia, mas é imparcial, fique tranquilo. Quem vai julgar o Bolsonaro é o ex-advogado do Lula, o Zanin, mas está tranquilo, é normal na democracia. Quem vai julgar o Bolsonaro é o Flávio Dino, abertamente comunista, no mínimo crítico do Jair Bolsonaro. Ministro da Justiça de quem? Do Lula, vai julgar o Bolsonaro, mas está tranquilo na democracia, cara, tá tudo bem, pode... nota 10, pode confiar. As instituições estão funcionando normalmente. Fala isso para um gringo. O gringo vai tacar a Magnitsky na tua cabeça, filho. Gringo não, né? Norte-americano. Tem que reconhecer aqui que não é para qualquer um. O governo Trump tem, como fala aqui nos Estados Unidos, tem balls. Os caras têm balls. Vê o que é certo, o que é errado, e não fica naquele melindre do político, não. É isso aqui, é isso, pimba. Nossa, glória a Deus que ele virou a cabeça naquele momento que o tiro passou raspando, que para mim aquilo dali foi uma ação divina também. Se não esqueçam, era capaz do Irã estar anunciando agora que tem arma nuclear, a Rússia está invadindo ali para cima da Ucrânia e despertando o alerta em outros países do leste europeu que já viveram debaixo do guarda-chuva da União Soviética, enfim, aquela bagunça, né? Fentanil continuando inundando junto com migração ilegal de bandido vindo ali pelo México, Canadá também, né? Muito imigrante legal vindo por ali. E o fim do Ocidente sendo sedimentado. Mas, graças a Deus, o Trump está combatendo tudo isso. E aí, na matéria aqui, a denúncia também inclui o deputado federal Gustavo Gayer e o advogado Jeffrey Chikine. Aponta que as publicações contêm informações falsas. Mais uma vez, quais, né? Quais informações falsas? E incitação à retirada de recursos. Então, você que tem dinheiro, vamos lá, você que tem dinheiro no Banco do Brasil, você que tem uma conta bancária no Banco do Brasil, o mesmo banco do Alexandre de Moraes, deixa o seu dinheiro aí, tá bom? Eduardo Bolsonaro está fazendo uma campanha para você deixar o seu dinheiro no Banco do Brasil, porque não vai acontecer nada. Os Estados Unidos é um país de frouxo, tá bom? O Trump só botou a lei Magnitsky, mas na primeira canetada do Flávio Dino ele vai recuar, ou como o Alexandre de Moraes falou, ele espera que o Trump, através de ações diplomáticas, vá voltar atrás e retirar a sanção dele. Meu Deus do céu! Mas é claro que isso aqui tudo é uma ironia, tá, pessoal? Mas essa parte do Alexandre de Moraes é verdade, tá? Vocês viram a matéria da Reuters? Sei que ela não está aqui. Mas na matéria da Reuters, o Alexandre de Moraes diz que ele confia que a diplomacia vai dar um jeito porque o Trump não tem consenso nem dentro da administração dele. Então o OFAC não queria aplicar a sanção, mas acabou aplicando. Falta técnica, papapá. Aí o Alexandre de Moraes diz no final, vou esperar, porque eu não encontrei nenhum advogado no Brasil ou nos Estados Unidos que possa peticionar a uma corte para reverter essa lei Magnitsky. Eu falo, meu Deus do céu. Se o Alexandre de Moraes acredita nisso mesmo, ele é um jumento. Porque a lei Magnitsky é uma ação administrativa, não é uma ação jurídica. E não tem, eu pelo menos desconheço que alguém tenha conseguido reverter lei Magnitsky
através de ação no tribunal. Mas ele pode tentar. Inclusive, né, o último caso recente sobre essas disputas entre judiciário e executivo deu causa, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos deu causa ao Trump, dizendo basicamente que juiz de primeiro grau, ou o Poder Judiciário, os juízes não podem ir contra e desfazer uma política do Poder Executivo, o que é óbvio em qualquer país sério do mundo, só não é óbvio no Brasil, que já se acostumou com essa porcaria que chamam de democracia. É por isso toda hora o STF vai e invade a competência do Congresso, aí legisla sobre aborto, vai lá e se mete no processo legislativo, ameaça presidente de partido e enterra o voto impresso. Ameaça o pessoal do Senado e impede votação de impeachment de ministro violador de direitos humanos do STF. É só nessa várzea chamada Brasil, tá? Ou melhor, em algumas outras várzeas latinas também ocorre. Mas em países sérios, naqueles que se pretendem ser os que são do título farol da democracia, terra das liberdades, isso não acontece, tá? Até me perco aqui às vezes no que eu falo, que, meu Deus do céu, tanta asneira que a gente vê por aí. Isso mostra que o Alexandre de Moraes não tem bala na agulha nenhuma. É o que eu tenho dito com o Paulo Figueiredo. Ele sempre vai dobrar a aposta. Tá, ele prendeu o Bolsonaro, como é que ele vai dobrar a aposta agora? Não tem mais o que ele fazer. Agora, o que o Trump tem para fazer? Ele tem um cardápio de opções. Não só para Moraes, mas também para ministros do STF e outras autoridades. Os cachorrinhos da Polícia Federal que ficam vazando informação. Aí chega no ouvido de criminoso, ou não sei, né? De repente é propositalmente colocado ali para um criminoso, invadir lá a casa dos meus avós. Por que não? Aí, Eduardo, mas você acha que eles seriam capazes disso? Eles deram uma facada no meu pai na luz do dia. Pelo poder, eles são capazes de tudo. Mas eu já adiantei que eu não vou parar. Nem o Paulo Figueiredo vai parar. Aprendam a lidar com esse novo cenário onde vocês perderam poder. Vão aprender por bem ou vão aprender por mal? Se o pai de vocês não deu uma boa educação aos senhores e às senhoras, a rua vai ensinar como é que a banda toca. É isso que a gente está vendo. Hoje em dia a gente consegue debater a possibilidade de pautar uma lei da anistia. Os bravos parlamentares, a gente tem que tirar o chapéu, tá? Se você votou em algum daqueles parlamentares que esteve ocupando as mesas da Câmara, deixe o seu apoio a eles. Ai, Eduardo, mas foi uma manobra contra-regimental. A esquerda fez isso no passado, não aconteceu nada. O que é antirregimental é o maior partido da casa, com apoio de vários outros líderes partidários, ficar metade do ano pedindo para votar só um projeto de lei, que é o da anistia, e o presidente ficar segurando isso. Por que o Hugo Mota não pauta a anistia? Ele é o presidente da Câmara, ele não é o ditador do Congresso Nacional. E eu conheço o Hugo Mota. Ele não está no seu primeiro mandato, não. Acho que está no 4º ou 5º mandato. Ele, desde muito jovem, deputado federal. Nunca foi tido como um cara extremista. O que está acontecendo para ele, na sua posse, ler um discurso inspirado em Ulisses Guimarães e agora não querer pautar o projeto de lei que é a prioridade, pauta única do maior partido da casa, como bem dito já pelo nosso líder Sócrates Cavalcante? Ele não está fazendo favor a gente. Ele está fazendo o jogo democrático. O Arthur Lira fazia isso. O Arthur Lira nunca nos iludiu. O Arthur Lira, na época de campanha para presidente, ele falava: olha, eu vou permitir que o plenário seja o senhor das decisões. E às vezes a gente aplaudia, às vezes a gente criticava. A depender daquele nosso gosto, do que, poxa, eu gostei desse projeto, eu não gostei daquele. Mas e aí, gente? É o jogo democrático, paciência. Não gostou? O que você tem que fazer? 4 anos de militância bem organizado para esclarecer as pessoas que votar nesse partido ou nesse candidato é ruim e que elas devem votar nesse partido e nesse candidato, porque esse aqui é o bom. É assim que a banda toca. E assim a gente vai tolerando e vivendo em sociedade. Lembram lá do 2630, o projeto da censura? Nós nos mobilizamos. A rede social, você provavelmente está me assistindo, entrou de cabeça e a gente conseguiu evitar a votação dele, porque o próprio Orlando Silva do PCdoB viu que se botasse em votação seria derrotado. Aí resolveu tirar. Eles toda hora tentam mascarar novos projetos, como esse que foi aprovado da urgência semana passada, né? Nunca é para proteger a criança. Teve um caso lá bizarro em Santa Catarina, repugnante, de um cara que entrou numa escola e esfaqueou
esfaqueou as criancinhas lá. Enfim, já lembro logo dos meus filhos. Escola da minha filha aqui, para entrar nela, pelo menos 2 caras armados, eu vejo todos os dias com pistola à mostra na escola da minha filha. E eu dou graças a Deus. Cara de mal ainda, orelha de repolho. Porque se tiver algum problema desse na escola da minha filha, a primeira coisa que eu vou querer é alguém em condição de defendê-la. Para defender, precisa o quê? Precisa de arma. Eles ainda ficam ali fazendo o preventivo, né? Fazendo a ronda na entrada, na saída, no meio da escola. Eu já vi 2 porque começaram agora as aulas. Mas pegaram esse caso de Santa Catarina, botaram um monte de mochila de criança na frente do Congresso para dizer, olha, esse atentado foi feito através de uma conversa aqui, de um aplicativo tal, então a gente tem que ter uma lei para conseguir entrar e ver o que está sendo tramado aqui pelas crianças. Balela, gente. Balela. Desde quando você conseguir interceptar esse tipo de coisa ia evitar um crime bárbaro como aquele? Aí depois que eles viram que não conseguiram aprovar o projeto, esqueceram as crianças que morreram. Estão nem aí para as crianças que morreram. Estão nem aí se vão entrar e esfaquear a tua escola, gente na tua escola. Isso é esquerda. Aí tenta se agarrar, aí foi o youtuber lá, o Cabeludinho. Eles sempre usam um pano de fundo correto, né, bom, tentam tocar o seu coração para depois vender a solução que eles entendem, né, uma solução pertinente, que aí, no caso, ia dar margem para censura na rede social. Todo mundo sabe disso. Agora, fala para eles para botar um segurança armado, para eles botarem uma escola cívico-militar, onde vai ter um sargento da polícia militar ou alguém da reserva que possa botar uma arma na cintura e ficar na escola do teu filho. Vê se esse pessoal da esquerda que está preocupado com a criancinha, né, que eles dizem estar, vê se eles vão permitir. Não vão. Mas na escola dos filhos deles, filho, tem câmera, tem gente armada, a polícia faz ronda na porta, não entra droga. Na escola dos filhos dos deputados, dos senadores, você não vai ver orgia, né? Boca de fumo. Você não vai ver isso daí. Pois é, realmente, como falou aqui o deputado federal Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos as coisas são um pouco diferentes, pessoal. Nós estamos acostumados aqui no Brasil à impunidade. Nós estamos acostumados aqui no Brasil com a corrupção comer solta e ninguém fazer nada. Nós estamos acostumados aqui no Brasil a ver pessoas como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e vários outros sendo condenados a quase 100 anos de prisão. Tem pessoas que participaram do governo PT passado, fizeram delação premiada, contaram tudo o que sabia e estão por aí soltos, como se nada tivesse acontecendo. Nós estamos acostumados a isso aqui. Agora, lá fora as coisas não acontecem assim, não. E o Alexandre de Moraes mexeu com empresas norte-americanas como o X, como, por exemplo, a Starlink, como, por exemplo, a Rumble, que é uma plataforma digital, e mexeu também com cidadãos norte-americanos. E isso não vai ficar por isso mesmo. Além do que, o Donald Trump quer que a direita volte aqui no Brasil em 2026, porque ele tem interesses comerciais com o Brasil e principalmente naquilo que a China mais quer. Sabe o que é? As terras raras que existem no Brasil, que a China quer comprar tudo. E se depender do Lula, ele vai vender o território todo para a China a preço de banana. Estatizar ele não quer não, mas vender para a China ele quer. E aí o que acontece, pessoal? O Eduardo Bolsonaro, há pouco tempo atrás, vazou umas conversas dele com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele dando ali uma dura no próprio pai, porque o Bolsonaro estaria disposto a fazer um acordo com os ministros do STF em prol de soltar os presos do 8 de janeiro, mas não seria aquela anistia que tanto querem ali em Brasília, na Câmara dos Deputados, que é uma anistia ampla e restrita para todos. Não, não, não. Seria apenas soltar os presos, deixar eles para casa, e lá eles continuariam presos em regime semiaberto. Ou seja, uma pilantragem, um golpe, né? Um golpe em cima do povo brasileiro. E em troca, acabaria sanções, acabaria lei Magnitsky, acabaria cancelamento de vistos. Isso é uma pouca vergonha. E o Eduardo Bolsonaro falando firme e falando duro. O Bolsonaro colocando até o dele na reta, mas querendo salvar o povo brasileiro. Num ato de bondade, mas que não é um ato de inteligência, né? Por quê?
que nós temos que lutar e o que nós queremos, na verdade, é isso que o Eduardo Bolsonaro fala também, é uma anistia ampla e restrita. Queremos que o Senado Federal tenha liberdade de colocar para votar os pedidos de impeachment sem ter culpa no cartório, ou seja, sem ter culpa e chantagem do STF. Por exemplo, né, o presidente Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, que não podem colocar ali o que a direita quer para votar, aliás, o que o povo brasileiro pede para votar, porque eles têm processos, seus familiares têm processos, seus conhecidos têm processos ligados à Suprema Corte. E aí, por causa do foro privilegiado, né, eles acabam ficando na mão do Supremo. Isso não acontece em país nenhum, pessoal. Em país nenhum isso acontece. Mas aqui, onde a Constituição já foi rasgada, onde a democracia já não existe mais, a gente vê esse tipo de coisa. Uma verdadeira vergonha. Está de parabéns o Eduardo Bolsonaro fazendo um excelente trabalho junto ao governo norte-americano. E eu quero que você comente aqui, coloque aqui nos comentários aqui o que você pensa dessa situação. Tem que cortar os salários também dos ministros, tem que aplicar a lei magnífica no Lula também, no Davi Alcolumbre, no Hugo Mota, o que você acha? Coloque aqui. Pelo menos por enquanto a gente pode comentar. Claro que com respeito, ninguém vai desacatar uma autoridade, né? Ninguém vai falar palavras de baixo calão. Mas nós podemos nos manifestar de forma pacífica e ordeira também nas redes sociais. Deixa o seu comentário aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, pessoal, totalmente gratuito. Se inscreve aí, dá aquela força e estamos juntos.